Boa tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Ruth Caldas e faço parte da equipa da Nova SBE, Executive Education, sendo Program Advisor responsável pelo mestrado executivo em liderança. Nesta Master Talk, abrimos virtualmente as portas da nossa escola a todos vocês. Damos-vos a conhecer, na voz dos diretores académicos, o mestrado executivo em liderança. Esta é a oportunidade de saber como pode dar mais um passo no seu percurso profissional, investindo no seu desenvolvimento, escolhendo aprender mais e melhor com a Nova SBE. Nesta sessão explicamos como essa escolha pode passar por um grau de mestre, nesta formação única e inovadora em Portugal, que garante uma formação ao longo de 2 semestres, ou seja, 1 ano letivo. O primeiro semestre são as aulas, 2 vezes por semana em part-time pós-laboral, e um segundo semestre para o desenvolvimento do Work Project. Deixem-me que vos apresente os diretores académicos do mestrado executivo, a professora Filipa Castanheira, professora associada com agregação na Nova SBE, onde é também diretora académica da pós-graduação em gestão aplicada, sendo docente em vários programas da formação de executivos customizados e abertos da Nova SBE Executive Education, autora de cerca de 40 artigos publicados em revistas internacionais de renome e de vários livros e capítulos. Foi diretora do programa de doutoramento em gestão e é atualmente coordenadora da Escola Doutoral da Universidade Nova de Lisboa e membro executivo do Conselho Académico da Formação de Executivos. E o professor Pedro Neves, professor catedrático na Nova SBE, onde é também diretor académico da pós-graduação em liderança e gestão de talento, sendo docente em programas de formação de executivos customizados e abertos da Nova SBE Executive Education, autor de mais de 40 artigos publicados em revistas internacionais de renome e de vários livros e capítulos. É atualmente presidente elect da International Association of Applied Psychology e editor associado do Journal of Applied Behavioral Science. Teremos uma breve apresentação do mestrado e depois espaço para responder a qualquer questões que vos surjam. Para essas questões devem utilizar o Q&A que têm na barra de menu do vosso ecrã ao longo da apresentação e no final iremos responder a todas as questões. Deixo-vos agora com os professores Filipa Castanheira e Pedro Neves. Muito boa tarde aos dois. Olá, boa tarde. Obrigada, Ruth. Boa tarde a todos, bem-vindos. Bom, estou aqui a ter um flashback, não é? Há já algum tempo que não estávamos assim no Zoom nestes formatos em que não nos vemos aí do outro lado, mas é com muito gosto que vimos aqui falar convosco sobre o mestrado executivo em liderança. Este mestrado é um mestrado que foi desenvolvido tendo em conta a relevância que o talento, e nomeadamente o talento nestas linhas de liderança, nas linhas de hierarquia, tem vindo a desenvolver cada vez mais. Não é por acaso que aparece o talento como, a liderança como um dos talentos que as organizações mais precisam e arrisco-me a dizer que se já antes da pandemia se precisava e se pediam chefias que fossem além da componente técnica, hoje em dia a dimensão humana e a capacidade de desenvolver uma gestão centrada nas pessoas tem assumido uma relevância cada vez maior no dia-a-dia das organizações. Este programa foi desenhado a pensar nisto, a pensar neste shift cada vez mais pronunciado, onde se espera que as pessoas consigam identificar, por um lado, a diferença, mas acima de tudo a complementariedade entre os papéis de liderança e de gestão. São 2 papéis que cabem às chefias, e uma liderança e uma chefia demasiadamente centrada nos aspectos da gestão é uma chefia que hoje em dia é assumida como uma chefia mais a curto prazo, mais míope, menos centrada nas pessoas e mais centrada nos processos e nos resultados, e portanto aqui a importância de conhecer e desenvolver os resultados através das pessoas. E portanto este é um foco que aqui trabalhamos. Falamos também que estes desafios hoje em dia já não são só no formato presencial e, portanto, a ideia de que hoje em dia as chefias trabalham equipas que podem estar no contexto presencial, podem estar remoto, podem estar em contextos híbridos e podem estar no mesmo momento, uma parte da equipa em contexto presencial e outra parte em contexto híbrido, e quais é que são os desafios que daqui advêm.
Daqui falamos também da importância da cultura e do mapeamento de competências e de compreender como é que se pode transformar isto numa mudança positiva e com impacto. E falamos, de um modo geral, em competências que são gerais e necessárias à organização. Bom, e já falei muito, Pedro. Boa tarde. Claro que sim, boa tarde a todas as pessoas que nos estão a acompanhar. É um prazer estar aqui a conversar um pouco convosco sobre o nosso programa. Tal como dizia a Filipa, de facto é um pouco estranho voltarmos ao online, mas também só o fazemos porque estamos seguros que vos iremos encontrar mais tarde em pessoa e que depois sim podemos usufruir, não é, da discussão e da troca de experiências e da partilha de conhecimentos no nosso campus em Carcavelos. Eu diria só que se calhar o único toque que eu aqui acrescentava, porque acho que é uma nota dominante nos nossos programas em geral, e creio que no nosso em particular, é esta ideia de que nós queremos discutir todos estes desafios, mas queremos fazê-lo à luz dos contextos específicos de onde os nossos participantes vêm. Portanto, a ideia é discutirmos o que deveria ser e o que é o estado da arte, mas, acima de tudo, tentar colocar isso em perspectiva e tentar colocar isso em prática à luz dos contextos específicos de onde vêm os nossos participantes. E assumimos que, de facto, esta discussão fica mais rica precisamente porque temos múltiplos contextos, múltiplos setores, múltiplas posições dentro da própria organização a trazer diferentes lentes e diferentes experiências. E, portanto, só não deixar de dar aqui esta nota, porque acho que é assim, cobre de alguma forma, não é? De uma forma estratégica a nossa abordagem. Se calhar falávamos um pouco dos participantes, não? Exatamente. É mesmo o ponto de entrada. Portanto, o que é que têm sido os perfis dos nossos participantes, e o que nós procuramos são pessoas que tenham a seu cargo equipas ou áreas de negócio, portanto, que estejam já a coordenar outras pessoas. Idealmente procuramos sempre turmas o mais heterogéneas, ou seja, com áreas funcionais diferentes e que nos tragam também experiências de áreas de negócio que são também elas geradoras de aprendizagens para outras pessoas e também empreendedores que pretendam melhorar as suas competências de liderança, não é? Antecipando que o crescimento trará, por uma forma ou por outra, pessoas ao contexto e, portanto, sabermos liderar e chegar a essas pessoas é fundamental. Sim. Aliás, eu diria que nós aqui centramos nos papéis de liderança, mas acho que há aqui um elemento de preparação do próprio futuro que vale para os empreendedores como vale para pessoas em funções técnicas já há algum tempo e que se questionam sobre se têm ou não um perfil indicado para assumir funções de liderança, ou se há algo até que lhes interessa, ou se preferem continuar numa via mais técnica, e, portanto, aqui há também espaço para discutir todas estas nuances e todas estas diferentes abordagens, como é óbvio. Como é que está organizado o nosso programa? Portanto, temos um primeiro bloco que tem unidades curriculares que são obrigatórias e outras optativas. Estas unidades curriculares, como vos disse, pretendem abordar os diferentes temas de um ponto de vista conceptual, académico, mas também muito aplicado, ou seja, a ideia não é fazer uma revisão teórica sobre um determinado tema, a ideia é, a cada sessão, conseguimos fazer uma discussão fundamentada e alargada, onde se incluem, por um lado, ferramentas, se incluem modelos e conceitos e se incluem uma parte da qual nós não conseguiríamos, sem a qual nós não conseguiríamos dar a aula, que são as vossas experiências, ou seja, as aulas supostamente funcionam num regime interativo, num regime de discussão, num regime de partilha, onde, se é verdade que se aprende muito neste sentido, as aprendizagens laterais que são feitas a partir do contributo de cada um dos participantes é sem dúvida muito importante. Depois temos um segundo bloco que tem também 30 CTS que está dedicado ao desenvolvimento do trabalho final, ou seja, da tese do Work Project, que é um projeto de aplicação prática. Portanto, nós não pretendemos uma tese mestrada antiga, daquelas que tinham 300 páginas e faziam a revisão desde
os primórdios da humanidade, não é esse o objetivo é que se consiga encontrar um projeto, uma questão prática, muitas delas vêm do nosso dia-a-dia, nós próprios quando fazemos investigação, a grande maioria das nossas questões vêm do nosso dia-a-dia, de situações que debatemos convosco às vezes em sessão, e portanto, vindo dessa pergunta prática, desenvolver uma metodologia, perceber qual é a metodologia mais adequada e desenvolver um conjunto de ferramentas para estudar essa mesma realidade e depois com base nisso tirar as suas conclusões, portanto, pode ser de natureza qualitativa, pode ser de natureza mais quantitativa, mas será sempre um trabalho feito em estreita colaboração com o orientador. Sim, aliás, eu acho que mas também somos suspeitos, porque por definição é isto que fazemos como profissão, mas eu acho que esta, porventura, será das partes mais interessantes do mestrado, precisamente porque permite aos participantes escolherem um tema, escolherem alguma questão que de facto os preocupa, que consideram ser central no seu contexto e, portanto, é como se fosse um deep dive, de alguma forma, não é? Um mergulho em profundidade num tema específico da área comportamental e da liderança em particular. E, portanto, esta é uma parte que eu acho que é particularmente entusiasmante, precisamente porque abre portas a isso, a conseguirmos cruzar os vossos interesses com a criação de valor aplicado, de valor prático. Sim, sem sim. dúvida. E acho que não cometo aqui nenhuma inconfidência, mas no outro dia falava informalmente com um participante da atual edição deste mestrado e que me dizia que uma das aprendizagens que levava, muito associada a este work project, às ferramentas que estava a desenvolver, era precisamente esta ideia de evidence-based management, ou seja, como é que eu tomo decisões para o meu dia-a-dia, mas que são baseadas em evidência que eu recolho de uma forma que me dá alguma garantia. E, portanto, eu diria que outro aporte deste programa é precisamente desenvolver competências que nos ajudam de uma forma mais sistemática a recolher dados e a ter uma visão mais crítica acerca da robustez ou da fiabilidade desses dados, ou seja, qual é a diferença entre eu ter uma opinião, entre eu ter uma opinião fundamentada e eu ter uma opinião que é fundamentada em dados nos quais eu posso confiar, porque sei como é que foram recolhidos e sei quais são as limitações e as vantagens deles mesmos. Portanto, diria que este trabalho cumpre ainda esta função, não é? Como é que nós equipamos as pessoas para tomarem decisões baseadas em evidência e não em senso comum, ou nas nossas opiniões ou na nossa experiência, que muitas vezes resume apenas uma parte da realidade, não é? Sim, e até porque, por definição, o senso comum é muito individual e, portanto, tendo em conta as nossas experiências, o nosso percurso, a nossa educação, o quadro de valores com os quais fomos educados, tudo isto cria muitas vezes uma matriz do que é óbvio ou do que é normal, que não é necessariamente partilhada por todos, e, portanto, uma vez mais, a nota aqui dominante é o pensamento crítico, é o aprendermos, não por simplesmente a aceitar as tendências ou a seguir as tendências, mas a pensar sobre elas de uma forma crítica, porque muitas vezes as decisões trazem sempre um mix de vantagens e desvantagens, e é importante termos consciência dos potenciais ganhos e das potenciais perdas. Daí que esta reflexão, para mim, eu considero ser uma pedra-chave uma peça-chave, perdão, neste puzzle. Sim, muito mais do que certezas, não é? Temos perguntas. Aliás, eu diria que esse é outro dos pontos-chave aqui, é que não é pouco comum nós discordarmos uns dos outros e termos visões diferentes, e é precisamente também essa a lógica que queremos dar aos participantes, a ideia de que, como dizia um colega nosso, um professor nosso também, que participa no programa, Miguel Pina e Cunha, não é? Isto não é para gerir, isto é para ir gerindo, e isto é particularmente verdadeiro quando estamos a falar da gestão de pessoas. Tem uma complexidade acrescida, porque as pessoas têm formas de estar diferentes, formas de olhar para os problemas diferentes, e, portanto, se calhar agora, Filipa, se calhar discutíamos agora aqui um pouco, apresentámos um pouco a jornada do então como é que nós vamos fazer isto acontecer, como é que nós tornamos isto realidade. Estes somos nós. Temos aqui um conjunto, então, de cadeiras, não é? De cadeiras que são
algumas partilhadas com a pós-graduação, outras exclusivas do mestrado, mais um conjunto de cadeiras optativas que ao longo do seu processo vão tocando em temas que são relevantes, desde as equipas, aos conflitos, ao stress, à mudança, à própria liderança, onde se discutem diferentes abordagens, depois a própria investigação, estratégia e a parte da diversidade e da inclusão. Não, vinha só dar eu aqui uma nota, porque me lembrei que pode ser interessante, Filipa, que, por exemplo, para demonstrar precisamente a importância e o peso que damos a esta diversidade de perspectivas, o módulo, por exemplo, dos fundamentos à estratégia da liderança é um módulo que é lecionado por 4 professores diferentes da casa, cada um a apresentar uma visão distinta e nuances específicas do processo de liderança. E, portanto, aqui a ideia é precisamente ir ouvindo diferentes pessoas e irmos passando aqui por um processo de criação de sentido que vem precisamente, não é, das diferentes perspectivas e da tal análise crítica. Claro. E não é raro as pessoas saírem, a ideia não é reduzirmos a incerteza, a ideia é conhecermos melhor as balizas, não é? As balizas através das quais podemos trabalhar com a consciência de que vocês podem ter, por exemplo, como a cadeira de fundamentos de liderança, onde vão ter 4 perspectivas que coabitam, que dialogam, mas que são perspectivas que vêm de visões muito diferentes ou que valorizam diferentes competências dentro da liderança. E esse eu acho que é o grande desafio de um líder, não é? Não liderar para mim próprio, porque isso é fácil, ou não assumir que toda a gente pensa como eu, porque normalmente o custo disso é eu calar as pessoas que são diferentes de mim, e isso também não é vantajoso, e portanto aqui a ideia é como é que eu assumo e conheço o meu referencial a partir de também o referencial dos outros e compreendo em que é que eles diferem e em que é que eu, quando adoto o referencial dos outros, até ganho mundo, não é? Ganho outra visão, ganho outra perspectiva. Isto é inevitável, porque o crescimento das carreiras, sejam elas mais técnicas, sejam elas já de gestão, engloba pessoas, engloba lidar outras pessoas, e as melhores lideranças são as lideranças que têm esta capacidade de adaptabilidade, e para ter adaptabilidade temos que conseguir reconhecer, adaptar e lidar com os diferentes modelos. Portanto, mais do que ter certezas, Claro. ter perguntas boas para fazer. Claro. Aliás, o objetivo não é fazer desaparecer a incerteza, não é? O objetivo aqui é ajudar as pessoas a criar estratégias para conseguir lidar com essa mesma incerteza. Que incerteza, se há algo que não se irá embora nas próximas décadas, é precisamente o aumento da incerteza, nem que seja porque a tecnologia se desenvolve a um ritmo tal que nos coloca um conjunto de questões e desafios que não surgiram antes, ou com os quais não tivemos que lidar antes, não é? E eu sabia muito bem que estava aí a carregar no interruptor quando eu falei da incerteza, e vocês vão ver na cadeira de gestão da mudança, portanto este é o tema do professor Pedro Neves, e portanto esta ideia de que nós podemos reduzir as intenções de resistir à mudança, ou que resistir à mudança é necessariamente algo mal, normalmente é aqui um tema que ativa aqui a discussão, e por isso... Já percebi que acabei de ser cobaia ao vivo, não é? Mas funcionou, a verdade é que funcionou, porque este é um tema que me é querido, e o tema da gestão de mudança em particular é um tema que me é querido, e seguramente teremos muitas oportunidades para discutir, até porque todos os outros, de alguma forma, também têm esse elemento comum, todos eles incerteza e implicam gerir mudança, porque, como é óbvio, não podemos viver sem mudança, nem as empresas e as organizações em geral sobrevivem sem mudança, mas a questão também devemos tentar mudar permanentemente e mudar a todo custo e com regras para tentar minimizar muitas vezes o sentimento de dificuldade ou de perda que vem, muitas vezes no imediato, não no longo prazo, mas muitas vezes no imediato. E com isto, Filipa, não sei, se calhar estava aqui a ver, em termos de tempo, se calhar não ocuparíamos muito mais tempo. A Ruta fez logo uma aparição muito rápida, como quem diz, estávamos à espera deste momento, e portanto se calhar passava a palavra a eventuais questões ou dúvidas que tenham surgido. Exatamente, ao longo da vossa conversa, portanto, já temos aqui algumas questões. Eu vou começar, se calhar, por ler e pedir aqui o vosso apoio na resposta. Uma das questões é quais as diferenças entre o mestrado e pós-graduação? Não sei qual dos dois quer responder.
tivemos a falar disto tanto tempo e depois não decidimos quem é que se chegava primeiro. Filipa, queres dar a tua visão ou queres que eu dê a minha? Queres começar tu com a pós-graduação e depois saltamos para o mestrado? Sim, a pós-graduação é o programa que eu coordeno e na realidade a lógica entre estes dois programas, ou a visão que eu tenho da ligação entre estes dois programas, é uma lógica de continuidade e por isso é que há um conjunto de disciplinas que são comuns, que são partilhadas, portanto há discussões que nós consideramos ser centrais para uma pessoa que escolha quer um percurso, quer o outro, mas acima de tudo pensamos nisto como diferentes passos em termos de desenvolvimento pessoal. Há pessoas que, porventura, não podem neste momento fazer um investimento de tempo e de recursos como aquele que é necessário para um mestrado e poderão começar com uma pós-graduação, que no fundo é como se fosse já um breve olhar ou um olhar mais por alto sobre estas questões, que depois são aprofundadas no mestrado. E, portanto, nós recomendaríamos sempre que as pessoas, quer estejam interessadas na pós-graduação, a recomendação que damos sempre é não se esqueçam de espreitar e ver o mestrado, como quando as pessoas nos dizem, eu tinha pensado na pós-graduação, mas queria já aqui um pouco mais de profundidade, queria já ter, por exemplo, oportunidade, e aqui a tese, o Work Project é um elemento central, queria ter oportunidade, já aqui uma reflexão que eu andava há bastante tempo a fazer sobre as práticas de recursos humanos sobre determinados comportamentos de liderança, sobre gestão de mudança. Temos uma participante que estava particularmente interessada nas questões da tecnologia e no interface entre liderança e tecnologia e, portanto, eu diria que um dos elementos-chave do mestrado é precisamente dar esta maior profundidade e maior possibilidade de, eu ia dizer de pensamento crítico, mas poderei estar a enganar e dizer que na parte da pós-graduação não há pensamento crítico, mas no fundo é dar maior enfoque a esse pensamento crítico e, portanto, a tese não é mais do que isso, forçar, entre aspas, as pessoas a dedicar muito tempo a essa reflexão. E assim, na nutshell, eu diria que este seria para mim o ponto fundamental. Sim, Filipa, sim. não sei. Eles têm um caminho que é partilhado e é um caminho que é muito gratificante, porque nós, quer eu, quer o Pedro Neves, estamos em algumas cadeiras que são partilhadas entre a pós-graduação e o mestrado, e é muito interessante as discussões que surgem e a partilha que surge e a criação de uma equipa, de uma identidade, mas depois, a dada altura, não é? São dois percursos que também se separam e o percurso do mestrado executivo vai aprofundar as competências de evidence-based management, ou seja, como é que eu faço investigação, como é que eu faço uma pergunta de investigação, o que é que caracteriza, não é? O que é que caracteriza uma pergunta de investigação, como é que eu traduzo esta minha curiosidade, esta minha inquietação em algo, num plano de ação que me permite recolher dados para pensar melhor sobre isto. Depois, a maior, ou talvez a mais saliente, do ponto de vista prático, o mestrado executivo é uma graduação e, portanto, é uma qualificação académica e, portanto, quem termina o mestrado executivo em liderança tem um grau de mestre, que também hoje em dia eu diria que é muito relevante, dadas o nosso mercado de trabalho e dadas as qualificações que são necessárias como porta de entrada para uma série de posições. Portanto, uma diferença substantiva tem a ver com a qualidade de mestre que é obtida na realização do mestrado executivo. Sem dúvida. Obrigada aos dois. Vamos seguir então aqui nas questões. Tenho aqui uma outra questão. Existem bolsas de apoio financeiro disponíveis? Se calhar esta respondo eu. Portanto, quando se inscrevem no mestrado executivo em liderança, existe a hipótese de concorrerem à bolsa de mérito. Qualquer pessoa se pode candidatar à bolsa, existem critérios de seleção e após o processo de seleção será comunicado se lhe foi atribuída a bolsa ou não. Se calhar vou entrar um bocadinho mais a fundo. A bolsa tem um financiamento, tanto que é uma redução no valor da propina de cerca de 35%, excluindo 1.000 euros. Portanto, ainda é uma redução para quem, portanto, concorre à bolsa e pode ser atribuída. Tenho aqui outra questão também. Em que consiste o Work Project? Não sei qual dos dois. Começas tu agora? Pode ser eu. Os Work Projects têm formatos muito diferentes. E talvez antes, deixem-me dar só um passo atrás.
antes de dizer em que é que consiste o Work Project, nós adotámos no mestrado executivo uma estrutura que nos pareceu na altura a mais adequada e o tempo tem vindo a demonstrar-nos que provavelmente foi de facto uma boa decisão e que tem a ver com, nós temos no programa um professor dedicado à orientação das teses de mestrado. Isto não quer dizer que não possam falar com outros professores, não possam falar e ter co-orientadores, quer dizer é que têm um professor que vai ter uma visão de todos os processos. Isto garante-nos, por um lado, equidade, garante-nos, por um lado, também uma visão de paraquedas, não é? Uma visão chapéu que nos permite perceber como é que estão a avançar todos os projetos, porque às vezes quando as orientações são centradas em vários professores pode-se perder aqui um bocadinho o ritmo e também permite agregar alguns processos, em processos mais coletivos que também são normalmente muito interessantes para criar aqui endurance nas equipas. Dito isto, existem vários formatos de tese, portanto, existem teses que são teses, bom, todas elas têm uma pergunta de investigação, e uma pergunta de investigação que se quer prática, ou seja, algo que nós queremos resolver e que pretendemos ter mais informação. Essa pergunta de investigação pode ser resolvida, por um lado, com recurso a metodologias mais qualitativas, onde temos, por exemplo, as entrevistas, onde temos os focus group, onde temos observações. Por outro lado, pode ser também ou unicamente respondida com dados quantitativos, através dos nossos inquéritos, através de bases de dados, etc. E portanto a ideia aqui é recolher e fazer a análise desses dados para poder discutir aquela pergunta à luz destes dados. Existe um outro formato que tem a ver com a possibilidade de trabalhar em conjunto, ou seja, o que é isto? Imaginem que vocês têm na vossa turma 3 ou 4 pessoas que têm interesses semelhantes, mas que têm, por exemplo, setores diferentes. Ou seja, eu quero estudar o tema das equipas híbridas em formato e o impacto que isto tem, estou a inventar agora, na rotatividade e na liderança remota, no setor da IT, no setor da saúde, na educação e em produção. Imaginem. E estas podem ser 4 pessoas que têm o mesmo chapéu conceptual, podem ter, em alguns casos, até o mesmo chapéu metodológico, mas depois vão estudar este fenómeno em contextos diferentes. Esta parte em que estudam em contextos diferentes é a sua parte individual do projeto, o chapéu grande é a parte coletiva e depois voltam a ter no fim outra parte coletiva que é, então, o que é que eu aprendi acerca destas lideranças e destes formatos remotos quando olho de uma forma integrada para estas 4 realidades? O que é que eu aprendo sobre isto? E, portanto, será uma reflexão integrada dos vários dados, dos vários setores, o que produz uma tese coletiva. Temos ainda um último formato que tem a ver com o estudo de caso, ou seja, este é centrado numa pergunta de investigação, porque é isso que vai determinar a relevância daquele estudo de caso. Portanto, esta organização é uma organização exemplar ou representativa ou interessante, porque, de alguma forma, aquilo que aconteceu nesta organização ajuda a perceber o tema que eu quero estudar. E aqui o objetivo é fazer uma primeira parte onde se apresenta o caso, onde se estuda o caso, onde se vão buscar as evidências, e depois uma segunda parte onde se faz aquilo que nós chamamos um teaching note, que é, então, à luz, quais são os referenciais conceptuais e teóricos e quais são as metodologias que me permitem extrair e fazer um bom uso deste caso enquanto ferramenta de aprendizagem. Portanto, este é o terceiro tipo de tese, são os chamados estudos de caso. Pedro? Não, acho que detalhaste tudo imenso, estava-me aqui a esforçar imenso para ver se encontrava alguma coisa para acrescentar, mas acho que, se calhar, a dizer alguma coisa seria apenas, mas como é óbvio, esta escolha é feita em diálogo com o orientador e, portanto, faz parte é algo que é construído e não impingido, entre aspas, ao participante. Portanto, é algo que é escolhido e que é definido em conjunto, sem dúvida. Temos, entretanto, aqui outra questão, se este mestrado está em algum ranking? Não, porque tanto quanto sei, ou melhor, está indiretamente, porque os mestrados que estão
nos rankings são os nossos mestrados diurnos, não é? Full-time. Dos programas executivos temos a formação de executivos, e aí sim onde se enquadra este programa, e aí sim a Nove é líder de mercado, e se não me engano o único mestrado executivo, se lhe pudermos chamar como tal, que tem rankings é o MBA, e aí é o Lisbon MBA, que é uma joint venture entre a Nova SBE e a Católica Business School, que está nos rankings. Mas, portanto, este aparece não diretamente, mas aparece no nosso ranking de formação de executivos como um todo. Muito bem. Temos aqui também outra questão. Quais os requisitos para se candidatar ao mestrado executivo em liderança? Não sei, querem responder? Preferem que eu responda? Posso? Força. Sim. Já nos juntamos, nós acrescentamos. Ok. Portanto, para se candidatarem a este mestrado, existe um link na própria brochura que pede uma série de documentação, e o requisito é ter o certificado de licenciatura e 5 anos de experiência profissional prévia que tem que estar comprovada. Não sei se querem explicar porque é que o mestrado também é de 1 ano e não de 2, como noutras faculdades, que também tem a ver com isto da pré-experiência profissional. Exato. Os mestrados executivos permitem que a pré-experiência seja acreditada enquanto aprendizagem e, portanto, mestrados executivos são mestrados de 60 ECTS, exatamente por isso, porque se valida a aprendizagem que as pessoas fizeram e acumularam ao longo deste tempo, e também se valida o papel que estas pessoas também contribuem e têm para a aprendizagem dos outros no decorrer dos programas. Não quer dizer isto, e aqui é um ponto que eu quero mesmo frisar, não quer dizer isto que sejam menos mestres que os mestrados de mais ECTS, ou seja, o que têm no fim é um certificado, um diploma de mestre, e é muito importante frisar isto. Eles são de 60 ECTS, porque se reconhece que há uma aprendizagem acumulada destes no mínimo 5 anos de experiência, e nós aqui somos de facto criteriosos. Nós exigimos esta experiência, porquê? Porque a nossa expectativa é que as pessoas tenham um papel ativo na aprendizagem sua e dos colegas durante o programa. No final, são mestres, como os outros programas que têm 2 anos de duração. Pressupõe-se um papel diferente dos participantes. Aliás, pressupõe-se um papel diferente e a própria dinâmica de aprendizagem não é igual e, portanto, a forma como estas sessões são conduzidas são muito mais dinâmicas, muito mais assentes na discussão, no diálogo e no trabalho conjunto do que, porventura, algumas das outras que também têm uma orientação e um papel diferente, porque aqui precisamente o objetivo é tirar partido dessas experiências, trazê-las à tona e utilizá-las precisamente como alavanca para discutir os temas que depois nos interessam de liderança e gestão de pessoas. Sim. Muito bem. Então estamos a chegar ao final desta sessão, que espero que tenha sido esclarecedora e inspiradora. As questões que não conseguimos hoje responder serão endereçadas e respondidas por e-mail. Caso existam novas questões, sugiro que enviem para os e-mails e os meus contactos diretos que se encontram neste chat ou através da brochura do mestrado. Estão também disponíveis sessões individuais de advisoring para desenvolvimento de carreira, que poderão agendar através do site da Nova SBE ou enviando um e-mail para os contactos que já referi anteriormente ou através do chat. Resta-nos agradecer a vossa participação, agradecer também aos professores Filipa Castanhar e Pedro Neves e assim me despeço, espero ver-vos brevemente em Carcavelos. Obrigado a toda a gente. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.